Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, meus queridos irmãos, glórias a Deus. Eu venho nesta quinta-feira abençoada deixar mais uma palavra de Deus, peço que os irmãos me acompanhem aqui na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24 em diante, amém? A palavra de Deus nos fala assim: e propôs Jesus uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo, mas dormindo o homem veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do seu pai, da família, indo com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse: o inimigo a quem fez isso. E os servos lhe responderam: pois quer que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, para a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai os molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. A palavra nos diz, amado, que um homem, aqui foi uma simplificação dessa parábola, que o reino do céu é como se fosse um campo, que um homem vai ali e semeia naquele campo semente boa, para colher somente a erva boa, somente colher a colheita boa. E aquele inimigo, o diabo, Satanás, ele vai ali pela madrugada e lança semente ruim naquele campo, e ambos crescem junto, o joio e o trigo. Para quem não conhece o joio e trigo e for pesquisar, o joio e trigo ele é igualzinho, amados, não tem como tu saber. É muito difícil tu saber quem é o joio e quem é o trigo. A única diferença que tem é que o trigo ele tem semente, o joio não tem nada, é como se fosse uma palha, mas eles são praticamente iguais. E aí ele falou assim aos seus empregados: quer que nós arranque esta erva daninha? E aí ele falou aos seus empregados: não arranque, deixa crescer junto, para que você não se engane e não arranque aquele que é trigo. Mas quando ele crescer, os ceifeiros virão e arrancarão, separarão primeiro o joio, atarão eles em molhos e queimarão, e aquele que é trigo nós ajuntaremos no meu celeiro. Olha só, amados, que bênção de Deus. E aí vem a explicação depois da parábola do joio, lá no versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé deles o seu discípulo, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem, amados? É Jesus Cristo, é Ele que semeia a boa semente. Amém? O campo é o mundo. O campo é o mundo, irmãos, é esse lugar que nós estamos vivendo. É Jesus semeando a boa semente no mundo. Amém? Glórias a Deus. E a boa semente são os filhos do reino. A boa semente quem são? Somos aqueles que aceitam Jesus Cristo, que servem a Deus, que andam de acordo à vontade de Deus. Amém? E o joio são os filhos do maligno. São os filhos de quem? Do Satanás, os filhos do maligno. Aqueles que não obedecem a Deus, aqueles que não querem compromisso com o nosso Deus, que não querem respeitar o nosso Deus. Olha só, amados. E o inimigo que semeou é o diabo. Aqui Jesus está deixando claro que o inimigo que semeou é o diabo, que o joio é de Satanás e que o trigo é de Deus, é de Jesus Cristo. Então temos que ficar bem atento, mas vigiando e orando, como diz a palavra, para que nós não seja joio, porque o joio vai enganar muitas pessoas na presença de Deus. Muitas pessoas se diz cristão, se diz servos de Deus, amado, mas são somente pela sua boca, porque o seu coração está cheio de imundícia, cheio de coisas do mundo, cheio de desobediência ao nosso Deus, cheio de prostituição, cheio de aquilo que não agrada ao nosso Deus. Mas às vezes ali, nós como seres humanos não temos aquele olho focado, não temos aquela visão espiritual de ver que aqueles ali estão arrastando pessoas, muitas pessoas, até mesmo multidão, para o inferno. E nós estamos aqui achando que está tudo bem, amados. Por quê? Porque nós temos que estar sempre vigiando para ver quem é joio e quem é trigo. Aqueles que são trigo, verdadeiros filhos de Deus, eles vão dar fruto, mas aquele que é joio, ele não vai ter semente. Aquele ali, amados, vai chegar um dia que Jesus Cristo vai mandar arrancar ele e queimar ele na fornalha, a fornalha do fogo ardente. Olha só que palavra linda, amados. Glória a Deus. E o inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo.
e os ceifeiros são os anjos. Olha só a ceifa, amados, é quando for o fim do mundo, quando Jesus vir nos buscar, e quem vai ceifar? Vai ser os anjos, vai ser eles que vão escolher aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são trigo, e vão separar daqueles que são joio, porque o joio eles vão atar e vão queimar, amados. E assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão o seu reino, e tudo que causa escândalo e que comete iniquidade. Olha só, amados, os filhos do homem vai mandar, Jesus vai mandar os seus anjos colherem, separar o trigo do joio. O joio eles vão queimar tudo aquilo que causa escândalo, que causa iniquidade no Evangelho, que causa escândalo na presença de Deus, que coloca o Evangelho, amados, lá embaixo, que está sempre fazendo escândalo, está na presença de Deus como cristão, dizendo que são fiéis, são verdadeiros, mas estão praticamente vivendo a vida que esse mundo oferece, os manjares de Satanás, e estão tentando enganar aqueles que são verdadeiramente escolhidos, filhos de Deus. Olha só. Então, vou repetir de novo: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão o seu reino, tudo o que causa escândalo e o que comete iniquidade, e lançá-los na fornalha do fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O que eles vão fazer, amados? Vão separar aqueles que não são fiéis a Deus, aqueles que não aceitaram Jesus como único e Salvador, aqueles que não obedecem a Deus, que vivem conforme querem, que estão até mesmo na presença de Deus, até mesmo se batizaram, aceitaram Jesus, mas estão totalmente na prostituição, no erro, matando, roubando, destruindo, traindo, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus, e esses serão lançados no inferno, e serão lançados no lago de fogo, onde vai ter ranger de dente para o resto da vida. Este é o joio, amado, mas aquele que é fiel a Deus, aquele que segue os mandamentos de Jesus, assim como Jesus falou: aquele que me ama, segue meus mandamentos, guarda meus mandamentos, e eu estarei com ele até a consumação. Jesus está dizendo que se você guarda os mandamentos de Jesus, é porque você o ama. Se você não o ama, amado, você não guarda os mandamentos. Pessoas totalmente perdidas, que estão na presença de Deus, que diz que estão na presença de Deus e estão fazendo tudo errado, mas estão arrastando multidões para o inferno, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus, trazendo o mundo para dentro da igreja, em vez de trazer a igreja para o mundo. Pessoas estão convertendo a igreja num mundanismo, cheio de prostituição, cheio de coisas erradas, fazendo aquilo que agrada a Satanás e não agrada a Deus. Esses aí, amados, vai chegar um dia que vai vir a colheita, e esta colheita vai ser triste, e esses vão arder, vai ser no fogo eterno, no ranger de dentes para o resto das suas vidas. Então nós temos que ficar vigiando, em oração, atentos, como diz a palavra de Deus. Amém? Então será lançado na fornalha do fogo, e haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os justos ficarão com o nosso Deus, ficarão no reino eterno, junto com o nosso Senhor. Os justos terão o seu nome escrito no livro da vida e não serão riscados, amados, em nome de Jesus. O que é o justo? É aquele que é fiel a Deus, aquele filho obediente, aquele que obedece a palavra e a voz do nosso Deus. Esse que morre aqui nesse mundo, que mata a sua carne, que cada dia luta para estar na presença de Deus e obedecer tudo que esta palavra fala, amado. Esses aí, eles podem até pagar um preço alto aqui nesse mundo, muitas coisas tem que excluir, não pode fazer, muitas coisas tem que deixar de lado, mas eles vão ter a hora da sua vitória, a hora do seu troféu. Vai ser na hora que nós vencemos esse mundo, e a palavra nos diz que aquele que vencer esse mundo, ele já terá a sua vitória junto com o nosso Deus. A palavra também nos fala em Mateus capítulo 15, se não me engano, capítulo 15, 13, a palavra nos fala que toda aquela planta que Deus não plantou, que nosso Senhor Jesus não plantou, será arrancada, amados. Então fique atento, vigie, ore, para que Deus possa estar te abençoando grandiosamente. Não seja joio no meio do trigo, mas seja trigo, porque o trigo vai para o celeiro do nosso Jesus Cristo, irá para o céu, oh aleluia, e lá não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais choro, somente felicidade junto com o nosso Jesus. Fico com essa palavra em nome de Jesus nessa quinta-feira, que Deus possa estar abençoando grandiosamente a vida de vocês. Amém?